Então, o primeiro passo no segundo exercício é calcular o ângulo de inclinação vertical. Então, é a mesma coisa do exercício 1. Então, a gente tem aqui no primeiro alinhamento, de 0 para 1, que o ângulo vertical zenital, ou seja, então, neste levantamento topográfico, o teodolito que foi utilizado foi um que lê ângulos verticais zenitais. Então, temos um ângulo de 90 graus, 54 minutos e 43 segundos. Foi a leitura do ângulo zenital. Pelo valor, está no segundo quadrante. 90 graus, 54 minutos e 43 segundos é um pouquinho maior que 90 graus. Então, temos que medir este ângulo aqui. O ângulo que foi lido é esse e precisamos ler o ângulo do alinhamento 0 para 1, o ângulo que faz com a linha do horizonte. Então, como está no segundo quadrante, a fórmula utilizada é ângulo inclinado vertical, é a leitura do ângulo menos 90 graus. Então, jogando na fórmula, temos que o ângulo inclinado vertical do alinhamento 0 para 1 é de 0 graus, 54 minutos e 43 segundos. Então, vamos jogar isso lá na tabela. E, como está no segundo quadrante, está em declive ou descendente. O segundo passo é calcular a diferença entre as leituras dos retículos extremos na mira, que é referenciado pela letra H. Então, a diferença entre as leituras dos retículos extremos na mira pode ser dada pelo fio superior menos o fio inferior. Então, vamos ler o H, vou falar assim, do alinhamento 0 para 1. Então, eu tenho que lá o fio superior é 2,897 e o fio inferior é 1,745. Então, jogando na fórmula, fio superior menos fio inferior, nós temos o valor do H, que é de 1,152. Colocando este valor, então, na tabela. Terceiro passo, calcular a distância horizontal, DH. Pela fórmula, DH é igual a 100 vezes o H. Então, a gente calculou o H, que era 1,152. Então, agora, vamos fazer 100 vezes este valor. Então, a distância horizontal é de 115,2. Só preencher na tabela este valor. Quarto passo, calcular a distância vertical. Tem duas formas para a distância vertical. A primeira é quando o alinhamento está em aclive e a segunda é para quando o alinhamento está em declive. Então, aqui nós já marcamos que ele está em declive. Então, vamos utilizar esta fórmula. Então, dV, que é a distância vertical, é igual a I, que é a altura do instrumento, menos o fio médio da leitura taquiométrica, menos a distância horizontal, que já calculamos, vezes o tangente do ângulo de inclinação vertical. Então, jogando tudo isso na fórmula e não esquecendo de, quando usar na calculadora, abrir os parênteses, podemos jogar tudo já na calculadora, mas tem que abrir os parênteses. Vamos achar que a distância vertical é menos 2,724. Só que é uma distância vertical, então não existe negativo para distâncias. Então, lá vocês vão colocar na tabela 2,724. E por fim, temos que calcular a altitude. Então, primeiro a altitude do vértice 1, que é do alinhamento 0 para 1, então eu vou calcular a altitude do vértice 1. A altitude do vértice 1 é a altitude inicial menos a distância vertical. Por que menos? Porque lembra que o valor dela foi negativo, porque ela está em declive? Então, vai ser menos. Então, 124,534 menos 2,724, a altitude do vértice 1 vai ser 121,81. Por exemplo, se aqui, né, a altitude do vértice 2, que vai ser o próximo que vocês vão fazer,
aqui for em aclive, não estou dizendo que é, só estou chutando que seja em aclive, a altitude do vértice 2 vai ser a altitude do vértice 1, 121,81, mais a distância vertical. Então, lembrando que os exercícios que eu fiz neste vídeo é só o exemplo. Vocês têm que ir no que vocês receberam por e-mail e fazer de acordo com a tabela que vocês receberam no e-mail.